Vixe, nossa. Ai, oi. Voltou? Entrou aqui. Tá ouvindo? Sim. Ah, tá. Deixa eu ver aqui no começo aqui. Você teve que reenviar, né? Porque deu problema no meu celular, eu tive que trocar para outro. Ah, deixa eu ler aqui. Aqui deu um tema rápido, né? O amor, o grande amor de Deus por você. Você é especial para Deus e para mim. Venho escrever sobre esse valor que tens. Deus te ama tanto, me inspirou a escrever sobre o seu especial valor. Quero que você conheça mais como ele te ama e quer ser seu amigo, como eu também quero. Quando deixarmos ele vir fazer morada e ser nosso amigo, nos traz paz. É algo muito espetacular ao convidá-lo para entrar em nossa vida. Através do seu filho chamado Jesus Cristo. Jesus morreu, te amou e se entregou por você, por causa dos nossos pecados. Ser amigo de Deus é que ser de Deus, que deu uma alteração. Jesus quer te levar até Deus e Criador de todos os homens e mulheres. Quando fiquei sem amigos, eu só encontrei Jesus, que me mostrou o quão grande é essa amizade. Me trouxe a amizade com Deus Pai, em seu infinito amor. Você pode experimentar dessa amizade também. Meu amigo, Jesus, Jesus vai te ajudar com o que precisar em sua nova vida com Ele. Jesus é como um amigo que nunca te deixa na mão. Ele jamais vai te decepcionar. Pode perguntar a Ele você mesmo, amigo. Você é muito especial para Ele e para mim. Você pode orar convidando Jesus para que Ele o leve a essa grande amizade com Deus e Pai. Estarei orando também para que o Senhor te mostre essa verdadeira amizade, em nome de Jesus Cristo. Até aqui, né? Ouvindo? Sim. Isso. Essa questão aqui é qual é o próprio Deus expressando o amor dele em uma amizade, né? Porque todo ser humano ele necessita de alguém para conversar, para ser amigo, né? Ou seja, tem aquele pessoal, aquele particular, mas uma pessoa não tem esse pessoal, esse particular com Deus, Deus ele enviou o próprio Jesus, né? Para direcionar essa grande amizade, a pessoa ter essa questão de ser amigo mesmo, né? Porque muita pessoa é solitária, né? E hoje em dia ataca muito a questão da depressão, da solidão. Aí é algo que você consegue expressar através do próprio amor de Deus e dessa amizade, né? Encontrada no próprio Cristo, né? Que é Algo bem lindo. simples mesmo. Isso, algo bem simples mesmo, que a pessoa vem entender, né? É bom porque você até colocou, né? Através do seu filho Jesus Cristo, Jesus morreu, te amou e se entregou por você, por causa dos nossos Hum, pecados. Aí aqui ser amigo de Deus também. Jesus quer te levar até Deus, o Criador de todos os homens e mulheres. Isso é muito bom, né? Porque hum, quando fala a nossa amizade, a gente não tinha amizade com Deus. Se você quiser, você podia colocar, né? A hum. gente não pode e não podia, né? A gente não podia antes. Não podia Isso. ter amizade com Deus, ter amizade com Deus, porque os nossos pecados nos separam dele. Porque Deus, ele morando com nós, nele não habita pecado. E até fala, né? No céu não entra pecado. E aí trazer essa, nossa, não podíamos estar com Deus, porque aí a pessoa que lê, ela vai entender, Foi. eu não tenho esse relacionamento com Deus por causa do pecado. Ela vai ter a consciência do problema do pecado. Aí que é Isso, tipo né? como um No presente problema e momento uma ainda não é solução, né? bom. Isso, no presente momento, como ele não conhece nada de Cristo, nem dessa amizade, aí o pecado só se tem uma vez só, né? Mas é difícil a pessoa já ir perguntando do pecado, dos erros, né? Bem que hoje em dia ele é muito citado, né?
Mas como é de outra nação lá, meio da pessoa é totalmente diferente, esse pensamento quanto a essa questão, né, do pecado, do bem e do mal, né? Já é totalmente diferente, dependendo da religião deles, né? Lá, A deles principalmente o em si é muçulmano, né? muçulmano. Aí tem que ver qual é o que eles É, entendem por pecado, né? Porque por mais que a gente falou aqui, eles aceitam, olha isso, eles aceitam o Antigo Testamento. Não, eles aceitam aqui. Eles aceitam os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Só nesses 5 livros já tem toda a lei de Deus. Você pode citar. Se você quiser colocar os versículos, pega um versículo sobre o pecado em Levítico. Levítico tem muito sobre a lei, porque se eles não sabem o que é pecado, e realmente a gente, na nossa natureza, para a gente, pecado, virtude, justiça e injustiça é a mesma coisa, porque na natureza do homem, a gente, mas depende, é que nem eu falei com a menina no ônibus, né? Aí eu, mas para você, a sua moral é essa. Só que aí não é que é minha moral, né? Porque se cada um tem a sua própria moral, ninguém tem moral, né, gente? Realmente. uhum, É porque Deus, ele nos dá. E ele fala o que é justo, o que é errado. Então, como Deus, ele coloca, aí você pode colocar versículos. Eles aceitam os 5 livros, você pode pegar um dos Levíticos, e também aceitam os profetas. Não é que eles falam assim que a gente tem e a gente lê, porque eles não leem em si, né, a Bíblia, mas eles têm essa questão de é, eles aceitarem, e os profetas, né, então Davi, as Abraão, citações, né? o Davi escreveu Salmos. Você colocar aquele Salmos 22, você Isso. lembra desse Salmos 22? Aí é o salmo como fala, de Jesus, Jesus é morrendo, né? Ali é o É, sofrimento de Cristo no inteiro. você pode colocar Esse esse. daí É. Esse Salmos, nossa, é muito é bom, porque, tipo, interessante. Jesus lia. Jesus É, estava na cruz e ele falou: Deus, meu Deus, não sei se vocês lembram, por que me desamparaste? Aí é o Salmos 22, Salmos isso. 22 tá lá essa frase: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Você vê que é igualzinho, porque Jesus estava cumprindo o Salmos 22. E aí, se você ler completo o Salmos 22, olha como a sabedoria de Deus não, ultrapassa, né? Porque Jesus não tinha vindo. Jesus não tinha vindo, mas estava Davi lá, mó tempo antes. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Porque eu fui feito como verme, opróbrio, que é vergonha dos homens. Eu me fiz maldito. E tudo isso falava do quê? Jesus. Jesus, ele se fez vergonha por nós. Ele foi numa cruz. Ele ficou entre dois malfeitores, né, assassinos, e Jesus não era nada disso. Não era para ele estar lá. Só que ele se fez maldito por nós. Ele até usa umas palavras fortes, né? Ele se fez verme. Aí você fala, nós, como filho de Deus, que tem toda a glória do Pai, santidade, ele fala de si mesmo como verme. Porque a nossa natureza que estava condenada à morte, separação de Deus. Aí ele fala que se fez como verme. Você pode colocar dos Salmos. Porque eles entendem o pecado. Uhum, Trazer entendi. mais. Pegar uma pessoa que gosta de ler a Bíblia e ajuda bastante também. Aí ele vai, Sim. tem que trazer para ele criar curiosidade, né? Porque ele vai querer Se primeiro você empurrar ele. quiser, você só coloca o livro, o nome do livro, porque pode colocar, ou às vezes você nem coloca o nome do livro, porque se você não falar, se você falar que é a Bíblia, talvez eles já vão ficar Esquece. assim, não vou ler porque é a Bíblia, né? Porque eles não creem que a Bíblia é um livro sagrado, porque eles falam assim, mesmo que eles aceitam, eles falam que Jesus subiu com o verdadeiro Novo Testamento. Então, Evangelhos, Jesus subiu e ele subiu com as cópias. Aí eles falam que o que a gente tem hoje, isso já ouvi já de muçulmano, o que a gente tem hoje é uma versão Hum, adulterada da Bíblia. Falei, se a gente tem adulterado já era, né? Mas essa que é a questão, como eles não crêem, e aí por isso que depois a gente vai passar um pouco na outra reunião de como que a gente reconhece, como que a gente mais ensinar por que que a Bíblia é um dos livros mais historicamente comprovados, assim, de toda a história. Nossa, vocês vão ver, é uhum. muito bom. Os pesquisadores, universidade, falam assim, gente, a Bíblia é um documento histórico, assim, dos mais preservados que a gente tem. Não que a gente tenha as cópias originais, mas é o que mais nos dá segurança, porque é muito tempo, né? Não tinha internet, né? O escreveu estava lá, escreveu estava lá. Mas era É, cópias, eles faziam.
E é bem comprovado a Bíblia, que não adulterou. Eles usam muito no. Até tá, tinha participado também de um trabalho que eles falavam sobre a Bíblia e a ciência, né? Bem interessante. Tinha separação e tinha muitas citações, slides, um negócio bem interessante também. Só que eu nem entrei no site para ver se tava lá de novo. Aqui foi no culto da sede do Belém aí, né? De Guarulhos, né? Entende? Junta com ciência também, né? É porque são várias Isso, eles pessoas, né? fazem esse trabalho. Então, são vários solos que a É, gente vai falar. E aí, como aquela parábola, né? Semeador vai levando a semente. E aí você vê que são diferentes pessoas que então você vai encontrar, pessoas não religiosas, né? Se a gente fosse pregar para a China, por exemplo, tá cheio de não religioso. Porque depois do comunismo, agora é o quê? Comunismo é uma ideologia, né? É, ideologia que ele quer que você mantenha é, ali na linha. Então, se o imperador falou, o imperador é digno de quase adoração ali na China, né? Imperador, então, ele é até o livro proíbe a vermelho, né? Bíblia. Ele proíbe assim, a própria Bíblia, o que eles podem. Por quê? Porque a Bíblia, ele sabe que é um livro que, se você ler, você conhece a Jesus, você conhece a Cristo, você adora a Cristo, você segue a Cristo. Não é escravo das ideologias desse mundo, daquilo que o homem fala. Então, eles, que nem Adolfo Hitler lá, o Hitler queimou. Era até chamado, né? A capa preta, o livro da capa preta. Não, Bíblia, queima, É, queima. E que sei disso, liberta mesmo, que liberta. Então, não religiosos, aí a gente tem uma abordagem que seria, que nem eu li o livro Cristianismo Puro e Simples. É o, sabe, Nárnia, o filme Nárnia? O autor de Nárnia, ele sei. fez, e ele era ateu, É, ateu. Ele escreveu um livro, assim, tão bonito de como que ele foi... primeiro ele falou, eu vejo o mundo, né? Mas o mundo não basta para eu falar que existe um Deus. Que por mais que você fale, olha todas as coisas, céu e terra, tudo bonito. Ele falou, ainda tinha algo dentro de mim. Aí ele foi percebendo o quê? Que ele tem uma lei natural dentro dele, uma lei que assim, ele mente. Pode ser Índia, pode ser China. Você mentiu, você sabe que mentir é errado. Nenhum país você vai ser egoísta completamente, as pessoas vão te idolatrar. Você é egoísta, nossa, parabéns, porque você mentiu. A gente tem no nosso ser como ser humano uma natureza corrompida? Tem. Só que Deus também colocou uma lei dentro de nós, que a gente sabe o que é certo e errado. Mesmo que a Bíblia, ela fale o que é certo e errado, e a gente se ampare pela Bíblia, ainda tem uma consciência, aquela graça comum, né? Graça comum que Deus estendeu a todos, para que a gente veja que lei a gente quebrou. Aí ele vai falando, né? Eu entendi, mesmo sendo ateu, que eu errava e aquilo que estava em mim me culpava. Então sempre tinha uma culpa e uma culpa. E aí, através dessa culpa, quando você fala para uma pessoa, ela que mesmo que é ateu, aí você fala, Deus colocou essa lei, você não vê essa lei. Mas é porque o seu legislador, o nosso criador, ele colocou, porque ele está muito interessado que você faça o bem. Aí você começa a falar, mas fazer o bem, e aí a pessoa começa a entender a questão de o pecado, a justiça, e mesmo que não vemos a Deus, Deus, ele, com a sua palavra, é por isso que você fala, né, da justiça, do pecado, que nos tem no nosso isso. coração e ele entendeu. Não religioso, né, ateu. Aí tem os muçulmanos, né, que é específico que a gente está falando que eles já são religiosos. É, Então, às vezes é mais difícil, porque, tipo, é mais isso, difícil isso. que eles ficam muito fechados. E aí, por isso que a nossa Ele abertura já na tem uma carta, base, né? até o dogma, né, a doutrina, caiu aqui. A doutrina que eles têm, então eles vão, você fala alguma coisa, e eles já falam, mas eu já sei que é isso, que é assim. Então, se eu falo para eles, isso é o que a gente vai decorar. Se eu falo do pecado para eles ainda falam do perdão de Deus de graça. E realmente, o perdão, quando você perdoa alguém, você não pede para a pessoa alguma coisa, você perdoa realmente de graça. Só que aí o preço do pecado que eles perdem de vista é que Deus é justo, e a justiça de Deus, seja de Deus, vai lá, aí é o justo juiz, tudo bem, você pecou, você cometeu um crime, tá livre, não precisa mais. Então, a justiça de Deus, ela pede uma morte, e essa morte é de Cristo. Então, por isso que você dá essa consciência. Mas agora a gente ainda, pelo menos assim, a gente está falando com os muçulmanos, eu acho que seria mais difícil se a gente estivesse falando com hinduísta, porque assim, não sei, né? Deus sabe todas as coisas.
Mas o hinduísmo aí é É, geral, muitos deuses, muito, e é difícil, porque nem a questão de um criador você é, consegue falar, você consegue politeísmo falar da é mais noção de um complicado. criador. É, a noção de um criador você ainda tem um contato comum com eles, né? Eles falam, na verdade, um É, criador, mas aí o criador é Shiva, e daqui a pouco tem um que criou o céu, o outro que criou o mar. Aí você fala, meu Deus, é muitos, muitos para falar. cada qual faz, E aí não tem cada jeito. um tem uma função. Aí não tem jeito, aí é só você falar mesmo do pecado, que não vai mudar. A mensagem, é que essa que é a questão, a mensagem, ela não muda. É, O que muda é a isca, ser pescadores de homens. É isso que Jesus nos ensina, sabe? Até que é muito bom. igual, Eu fazer tava igual até Paulo, né? vendo, O né? Deus desconhecido, né? Que ele usou aquilo que o povo já estava no ambiente deles, aí eles prestaram atenção. É que nem, e assim, tudo que Deus ele nos coloca, ele faz de maneira que a gente, ele fez certinho, sabe? Quando eu vi lá evangelismo, né? A série, eu assisti a série inteira de evangelismo do Pastor Paulo Júnior no YouTube. Aí lá falando, né? É grande comissão, é grande, por quê? Porque é para igreja, é tão grande que é para todos fazer. Aí ele vai falando, né? Ah, se Deus ele te colocou, ele colocou você num lugar estratégico, ele permitiu que você estivesse lá, porque é nesse lugar que você vai levar o evangelho, que você vai ser luz para as pessoas, para os povos e as nações, né? Porque, eu vou, é como ele dá essa missão, sabe? É como você vê, se a gente tem os nossos amigos, você é embaixador de Deus aos seus amigos. Se eu estou no meu ambiente de trabalho, você é embaixador. Olha como esse peso, né, de responsabilidade. Você é um embaixador de Deus às pessoas que estão no seu trabalho, no seu ambiente, porque Deus permitiu que você estivesse lá. E aí, quando Paulo fala, eu sou devedor, é a questão de que, como a gente tem essa mensagem e as outras pessoas não têm, a gente deve a elas. É como você vê a questão de, quando a gente falou, né, do inferno, e aí o Lázaro rico, e o rico no inferno, e ele falava, nossa, chama, fala, fala para os meus familiares que eles creiam em Cristo, para que eles não venham onde eu estou. E aí você pensa, né, no inferno em si, se nossos amigos, parentes, eles vão falar, nossa, por que que eu nunca ouvi? Por que que eu não ouvi o evangelho? Por que que você não me falou? Você almoçou comigo, você estava comigo todos os dias, tanto no trabalho, você cresceu comigo, você é meu vizinho. Por que que você nunca me falou do evangelho? Por que que você nunca me falou de Jesus? Eu poderia não ter vindo para cá. Eu poderia não ter ido ao inferno. E é isso que é em si forte na palavra, porque Deus, essa que é a questão, né? Deus, ele quis nos salvar, ele, não, ele escolheu, porque se Deus quisesse, a gente nem ia ser salvo. Deus quisesse, ele fala, eu não vou dar o meu filho e vocês estão em condenação. E aí Deus escolheu dar o seu filho, e aí tem uma parte, não sei se é Isaías, que ele fala, né, que o ímpio, o culpado, ele não toma por inocente, que a nossa culpa em si, ela foi levada por Jesus. Mas se a gente não tem Jesus, o culpado não tem por inocente. Ou seja, aquela pessoa que pecou e todos pecaram, elas já estão condenadas. E a palavra fala, aquele que a gente mais leva, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele fala, porque todos aqueles que creem em Cristo terão vida, mas quem não crê já está condenado. Então, quem não crê já está debaixo de condenação. Aí é por isso que a gente, aqui na Terra, Deus ele fala para a igreja, porque o evangelho ele vai crescendo e a gente vai falando, é como falar, né? Boas notícias, é como um grande, eu lembro de, o que que você lembra de gospel, né? Em inglês é gospel, e em português é evangelho, gospel e evangelho. Aí quando eu falo, você quer ouvir evangelho? Aí a pessoa, que é isso? Aí fala, é boas notícias. Aí por isso que eu lembro de como se fosse um grande, aquele negócio, esqueci o nome daquele negócio, interlocutor lá que você faz e fala para todo mundo que Jesus é simples, sabe? Ele falou, eu te coloquei na terra. E assim, é o mínimo, sabe? O mínimo é que você anuncie quem eu sou. Anuncie as boas notícias. Porque como a fofoca. Se o crente soubesse, se o cristão soubesse fazer a fofoca do evangelho, nossa, o que ia crescer, né? Essa fofoca não fazem. Mas se cada um fosse e falasse, fosse
no outro lugar e falasse do evangelho, e é tão bom quando a gente sabe qual é a mensagem, né? Porque isso fez muita diferença para mim. Eu falava, Jesus, tenha vontade de levar o evangelho. Aí eu fui lá, na cara e coragem. Só que eu sabia a mensagem? Não sabia. Eu falei, tá bom, vou ir, né? Aí eu lembro o primeiro menino, não, foi o segundo. A primeira que eu fui falar já era cristã. Aí eu falei, graças a Deus, falei, graças a Deus, falei com uma cristã. Aí a segunda pessoa eu já falei, Jesus, não quero cristão, eu quero uma pessoa que não é salva. Não é salva, porque eu quero ir para falar, né? Que não é salva ainda. Aí eu falei, encontrei com o menino, né? Aí eu falando, eu falei, você. Aí eu não sabia o que falar. Eu falei, você crê nos céus? E aí ele, céus, o que que tem lá? E eu não sabia, eu falava, ixi, gente, os céus, os céus. Eu falei, mas você tem que crer. E aí eu falei, gente, que péssimo. Aí eu fui na segunda pessoa. Eu falei, gente. Aí fui na outra. Aí fui na outra. Aí eu lembro que eu assisti uma pregação, que é aquela que eu falei, né? Que quando a gente não entende atributos de Deus, a gente não entende por que que a gente é salvo. Foi só a primeira vez que eu ouvi ira de Deus, eu falei, ira de Deus? Falei, que negócio é esse de ira de Deus? Nossa, foi na sala de casa, eu achei uma mensagem do YouTube. Aí eu falei, Adão pecou, ele levantou a ira de Deus. A ira? Deus se ira. Aí eu entendi o meu preço. Eu falei, nossa, eu aprendi uma história através de Adão e de Moisés. Foi só eu levei no cursinho assim para todo mundo. Falava. Aí uma pessoa, depois outra pessoa, outra pessoa. Falei, agora entendi. E aí você vai acrescentando na fé, porque aí essas últimas que eu fiz agora, né, de ir nas ruas, aí eu falei com bastante pessoas também, e eu fui até, né, Mato Grosso do Sul, falei com o pessoal de Mato Grosso do Sul, mas também lá para cima, em outro estado. Aí eu levei a mensagem, só que sabe que ainda estava faltando? Eu ficava, Deus, eu tô levando a mensagem, que é a salvação pela fé, só que eu sabia que estava faltando alguma coisa. E aí que eu assisti essa playlist inteira do evangelismo, que ele falou, fé e arrependimento. Eu falei, nossa, era isso que tá faltando na minha mensagem. E aí, tanto que eu gravo, eu às vezes gravo, né? A maioria das vezes, porque aí eu gravo evangelizando e mando para alguém, né? Que, como você evangeliza? Eu falo, já tenho áudio. E aí eu ouvindo meus áudios, mas eu falava assim nos áudios, né? E eu me ouvindo. Aí e é só isso, é só crer. Tipo assim, parecia que eu tava oferecendo, assim, algo que é banal, se torna tão precioso. Só que a maneira que, quando você fala só isso, parece que aí você fala, nossa, mas é só isso. Só que, além da fé, mesmo que só a fé não justifica, é porque eu queria focar, né, não nas boas obras, que o nosso país, por ser maioria católico, né, muitas pessoas creem nas boas obras. E eu falava, só isso, só isso. E aí quando eu vi arrependimento, eu falei, arrependimento, porque é nova criatura. E quando você é nova criatura, você se arrepende porque Jesus foi moído pelos seus pecados. Então a sua vida agora é uma vida com Deus. Aí eu falei, pronto, completou o evangelho, agora eu vou levar a mensagem da salvação. E mesmo que aí explicando depois, eu já levava, só que agora uma pessoa que, aí eu já falo do arrependimento, porque eu conecto a vida nossa, que era antes, né, do ímpio, de filhos das trevas, e conecto para filhos da luz, que aí todos aqueles, aí eu até falei na primeira reunião, vou mandar o vídeo depois, as evidências do arrependimento, porque quando a gente levar a mensagem do evangelho, a gente vai ver aquela pessoa, então, conforme a caminhada dela, porque por mais que a gente não vê o coração, a gente vê os frutos do Espírito, né? A pessoa, quando ela vai, ela frutifica. E aí você vê, nossa, então aquela pessoa realmente ela tá seguindo um caminho que evidencia que ela tem Espírito de Deus. Ela é uma nova criatura, ela é salva. E aí essa parte do arrependimento, ela traz muito. Então, agora, quando você vai e prega a salvação para o ímpio, ele se também já fala para ele, nossa, olha quão gloriosa, né? Graciosa, não é gloriosa ainda, por mais que algumas partes da nossa vida é gloriosa, só que aí por isso que fala, né? Vocês estão na graça, porque a glória chegará e quando vocês estiverem na minha glória, aí não tem pecado. Aí tipo é maravilhoso, né? Porque não habita pecado. Não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, aquele desejo que a gente não vai ter mais, porque o nosso corpo vai ser incorruptível, vai ser glorioso, ninguém mais vai pecar, então não vai ter o pecado, Satanás vai ser colocado em juízo, o reino de Deus vai ser estabelecido na terra. Aí então você fala, nossa, até chegar lá, só que aí a gente está na graça. Então, o que eu falei, o crente pode pecar, o crente peca, mas ele não permanece no pecado. Então, é por isso que, mesmo que a salvação é conquistada, o perdão
também a salvação faz parte, né? A salvação em si liberta, Jesus, ele nos liberta do pecado, do poder. Então, é como assim, a gente pode pecar? Pode. Só que o poder de Deus é tão maior que ele fala assim, a tentação, por isso que ele diz, Deus, ele não nos deixa maior tentação daquilo que a gente não pode ceder, né? Porque quando a gente vê, é a obra do Espírito, e também vem do nosso, é aquela questão de dois, né? A soberania de Deus, que Deus ele faz em nós, e a parte do homem em si. Porque se realmente, se só o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, então, tipo, a igreja seria maravilhosa, né? Porque só o Espírito Santo. Mas a gente vê que se o homem está pecando, se até o cristão, a igreja, ela tem as suas falhas, quer dizer que não é assim, só o Espírito Santo, senão o Espírito Santo está errando, mas vem muito da parte da gente falar, Deus, eis-me aqui. Então, é aquilo que a gente não entende, por mais que eu coloco tudo que eu fiz eu coloco em Deus, porque nada do que a gente faz para Deus seria vindo de nós. Então, se eu faço alguma coisa, eu sei que é a obra de Deus em mim. E se eu faço ruim, eu sei que é a minha obra, da minha carne, da minha carne que eu não mortifiquei, que faz as más obras. Então, por isso que quando a gente já vai evangelizar, a gente vai levar a mensagem, e a pessoa ela ainda, né? Nossa, mas como que é a vida? Porque é isso que acontece. Olha isso, fui na piscina aqui, aí eu já, olha como que a gente é um dia antes. Eu tinha ido para um lugar assim com um monte de comerciantes, que era a feira. E eu fiquei com um pesar tão grande que eu fui lá por um turismo, né? E eu não levei o evangelho. E eu sei que eu tava eu entrei num lugar que era quadros, um monte de quadros. E aquele comerciante estava assim, bem calmo no lugar, e ele prestativo. Gente, eu sabia que aquela oportunidade assim era perfeita, estava perfeita para falar o evangelho para ele. E eu não falei por vergonha, não por vergonha assim, que eu não tenho essa vergonha, mas por causa das pessoas, por causa que eu tinha ouvido, já ouvi de uma pessoa, mas não, tem coisa que é inconveniente, né? Você tá lá por turismo com as pessoas, e eu não falei evangelho. Eu falei, não, eu vou por turismo, né? Aí pronto, cheguei em casa, e aí já no caminho, já na mente, né? Não levei evangelho para aquele moço. Né? Aí depois eu fiquei pensando, tava lá, a gente tava lá falando com o homem da barraquinha dele, ele podia ter ouvido. Aí eu comecei a pensar no caminho, falei, nossa, gente. Aí eu lendo aqui os versículos, aí ele, nossa, eu tenho que ler mais. Aí ele fala, para Timóteo, né? Paulo falando, Timóteo, faça e cumpra a obra de evangelista que Deus te deu e pregue em tempo e fora de tempo. Porque quando eu vejo, né? Só que assim, é bem isso no meu coração. Eu entendi por que que eu não levei o evangelho. Porque quando eu fui, sabe quando você se decide? Você decide no seu coração, você pelo menos fala, eu decido no meu coração, eu vou chegar e eu vou evangelizar. Quando eu já no meu coração eu decido, já é algo que eu faço automático. Tipo, eu chego, mesmo que eu tô lá meio distraída, eu vejo uma oportunidade, eu já falo, eu não fico em dois pensamentos. E aí eu tava com esse pesar. Aí no outro dia eu fui na piscina daqui, né? Daqui no condomínio. Falei, então eu vou. E aí eu fui decidida, com aquele pesar, eu falei, não, se eu encontrar alguém, eu vou evangelizar. Aí disse outra. Foi muito fácil, sabe? Quando eu saio decidida, eu não penso duas vezes. Eu saí, cheguei, e Deus já vai trabalhando, né? Eu cheguei, aí já tinha uma mãe que já me conhecia, ela, eu te vi quando criança, que você também. Aí eu falei, Aí eu falei evangelho pra ela. Aí chegou uma outra, aí ela chegou e ela conhecia a outra. Ela, você vem pra cá. Aí eu já falei o evangelho pra ela. Aí daqui a pouco eu vi, aí daqui a pouco se reuniu, acho que umas cinco. Falei as duas, eu falei com as duas. Aí depois eu falei com a filha dela. Aí depois um antigo amigo meu. Aí ele veio também. Aí ele e ele tem o meu Facebook. Eu acho que o povo não vê minhas coisas, né? Aí ele falou: Nossa, você tá falando com o povo lá da Ásia, do Mianmar. Aí eu falei, gente. Aí eu percebi que eu tava apresentando o evangelho para ele. E ele estava recebendo muito mais fácil. Eu falei, nossa, então a obra aqui na internet tá fazendo efeito mesmo, porque foi muito mais fácil falar evangelho para ele, que ele já estava trabalhado já. Falei, você assistiu aquilo? Ele assisti. Falei, nossa, então por isso que ele já está recebendo mais rápido, né? Tanto que aí quando ele foi falando, ele entendeu a fé, entendeu a salvação. É por isso que a Bíblia fala, saiba a razão da sua fé. Porque além da salvação, aí ele fez outras perguntas, né? E aí a gente tem que entender tanto a Deus, tanto o Evangelho, tanto a Bíblia para explicar. Aí ele, além disso, ele foi perguntando, e aquelas pessoas
aqueles pastores, pregadores que vão lá, aí eles fazem tudo, sabe, falando, os fiéis, deposita dinheiro, porque como eles veem muito na internet, e a Bíblia até fala, né, eles mancham a fé, aqueles que se declaram pastores, mas são falsos profetas, que eles escandalizam e impedem que outras pessoas entrem no reino, que era no caso desse meu amigo, ele ouvindo e ele recebeu no coração dele, e aí ele falou, nossa, mas tipo, mas a fé que eu escuto na TV, as igrejas, né, que eu já vi, é um escândalo atrás de escândalo, é corrupção, e aí você vê que a dúvida dele era, nossa, você me apresentou uma coisa totalmente diferente do que eu vejo na TV, totalmente diferente do que eu vejo nos noticiários, você vê que a nossa fé, assim, é um grande perigo, né, porque as pessoas estão escandalizando a igreja e impedindo que as pessoas cheguem ao reino. Aí por isso que eu fui desconstruindo, né? Aí eu falei, nossa, você nunca ouviu Jesus? Jesus olhava, aí ele olhava e falava para aqueles que falam, nossa, vocês estão colocando peso, carga de coisas que vocês não podem cumprir e ainda estão impedindo que os outros entrem nos céus. Aí eu falei para ele assim que Jesus falou, né? Que eles falarão naquele dia, eles dirão, Senhor, Senhor, não preguei no teu nome, não evangelizei, não falei, não fiz milagres, curas. Aí Deus olhará e falará, não conheço, se apartem de mim, saiam daqui, porque eu nunca os conheci. E aí ele tirou a dúvida, então você vê que a gente vai levar o evangelho e vai ter pessoas que vão ter diferentes, tanto assim, para ela receber, é bom quando a pessoa já recebe e ela vai perguntando mais coisas. É que nem a primeira pessoa que aí eu fiz o apelo, que eu não sabia, porque apelo em si, né, a gente é muito recente, né, essa questão da gente falar, aceita Jesus, e às vezes a pessoa vai, e se não tem o evangelho, se não foi pregado convicção do pecado, justiça de Jesus, salvação, a pessoa levantou por emocionalismo, porque ela não vai entender o que é entregar a vida para Jesus. Que a pessoa fala, eu aceito, aceito. Se não tiver pregação, que nem Pedro falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, seus pecados fazem separação entre vocês e Deus, e Jesus pagou o preço. Então, se não tiver essa mensagem, a pessoa está entregando, mas eu não sei, ela está entregando a vida de Jesus para uma outra coisa, porque ela quer uma cura, porque ela quer um milagre. Só que essas coisas passam. Jesus pode, ele pode te curar hoje, mas ele vai vir outra doença, aí você vai ter que curar de novo. Mas a maior riqueza é a salvação do perdão dos pecados. Então, hoje em dia, né, aquela questão, é porque eu recebi tal coisa e eu ganhei uma casa. Eu orei, fiz campanha e trabalho. Aí a outra irmãzinha, ela foi, nossa, eu recebi uma tão grande e preciosa. Eu fui perdoada dos meus pecados. Aí o pastor, tem um na TV, né? Ele, mas conta a bênção, minha filha. Eu, Jesus, porque eles não entendem que a maior bênção é a salvação, é o perdão dos pecados. Então, todas essas coisas que a gente tem hoje, a gente explicando. Aí a parte do apelo, né? Que eu falei, a gente. Porque Romanos 10:10 fala, né? Também, com fé, você crê com o seu coração e confessa com a sua boca. É por isso que eu gosto de uma parte, depois de falar do evangelho, da mensagem, perguntar para a pessoa. Porque vai que a gente colhe ali, né? Aí a pessoa vai lá, ela crê e ela confessa, ela fala, eu creio. Eu pergunto, você crê? E tem gente que é bem assim. Você vê, tem gente que fala assim, creio. Mas ela não pensou direito, sabe? Eu sei que eu fico. Mas você nem pensou. Nem foi profundo, ela fala, mas, né, eu creio, né? Não, tipo, não vou crer nisso. E aí você vê que tem pessoas que param, elas raciocinam, elas falam, eu creio, né? Porque, tipo, é o único caminho a Deus. E tem pessoas que não estão agora preparadas para falar, mas você pregou o evangelho, e elas vão falar depois. É que nem dois meninos que eu falei, eles ainda ficou. E eles entenderam a mensagem, mas talvez por um medo, assim, né? Porque um era espírita, aí eles ainda são novinhos, assim, né? Vai que ele falava crer, ele não sabe, né? Vai que eu falo crer, e meus pais, eles... E aí ele falou, eu entendi a mensagem. Então, tipo, ele entendeu, ele não falou eu creio, mas é por isso que eu acabo falando, né? Se você crê, na nossa carta a gente pode colocar, você recebe Jesus e você crê, você pode perguntar, fazer essa pergunta se a pessoa crê, porque conforme a resposta dela, a gente também já, né, pensa, então ela crê, vou conectar ela com a igreja, a gente já vai buscando. E aí foi a primeira pessoa lá no cursinho que eu falei, que aí eu sempre falava assim, eu sempre falava acho que uns três também não, uns 5 minutos, uns 4, dependendo. Aí tem gente que eu falava mais, que já era almoço. Não, tinha hora que eu tava vendo assim, eu falava, nossa, falta 4 minutos pro intervalo.
dá tempo. Aí eu chegava, falava com uma pessoa assim, 4 minutos, falava, e aí tudo bem. Aí tem aí depois a gente estudava, tirava dúvidas, né, dos exercícios, aí voltava para a sala. Aí teve uma menina que eu falei que ela ficou, não, ela ouviu, então, sabe quando é uma boa ouvinte, eu falei, gente, aí ela boa ouvinte, aí ela perguntando o que que é a ceia, perguntando o que é. Aí quando ela perguntou da ceia, aí eu falei, né, depois do culto, né, a gente faz a ceia, e quando acaba o culto, o pastor pergunta, ele, se você quer aceitar Jesus, aí ela falou, o que é isso, aceitar Jesus? Por que ele faz essa pergunta? Aí eu, aceitar Jesus, né, que você crê ele como seu Senhor e Salvador, porque ele te salva, Senhor, porque agora você é servo dele. Aí eu, e assim, mó de boa, né? Porque eu achava que você faz apelo só na igreja, né? Não achava que você, tipo, nossa, eu falei, acho que é só pastor que tem essa autoridade. Só pastor que pode fazer isso e aquilo. E aí, na hora, eu falando, né? Aí, eu não sei se foi o Espírito Santo, foi um tim na minha cabeça. Eu nossa, você crê? Eu creio na mensagem. Eu falei, e você aceita Jesus assim no seu coração, assim como seu Senhor e Salvador? Aí entendi, eu aceito. Aí foi a primeira, nossa, depois que eu falei para essa pessoa, eu falei, por que que eu não tinha perguntado para as outras antes que eu já falei? Aí depois desse dia eu comecei a perguntar para todas as pessoas. Aí falar o evangelho, tem umas que eu não pergunto, que assim, não, ou não dá tempo, ou eu sei que a pessoa já recebeu no coração, sabe? E de uma forma ela tá lá e ela não confessa em si, mas eu sei que ela recebeu a mensagem, às vezes tá meio corrida, eu não pergunto. Mas quando dá, e é muito bom, sabe? A gente vai falando assim normal no dia a dia, evangelizando, e Deus ele faz coisas maravilhosas, maravilhosas assim. Um dia que eu falei no metrô, aí a pessoa aceitou Jesus. Aí eu falei, tá bom, você vai descer na Liberdade, na Sé, a gente desce e a gente faz uma oração. E aí, dito e feito, eu desci com a menina. Aí eu falei, ela não sei orar. Eu falei, não tem problema, eu oro por você. Aí eu falei assim, para te ensinar, né, para ensinar a pessoa, eu falei, eu vou orar e você repete. Aí ela repetindo a mensagem. Então você vê que Deus ele faz as coisas, né? E quando a gente vai levando a mensagem, ele se responsabiliza por convencer. É só levar a mensagem, qual é a mensagem da salvação, e eles nos traz. Gente, a ligação vai cair. Aí eu vou mandar para vocês continua, né? A Mariduína vai ler na semana que vem. E quem já quiser ler a carta, me manda mensagem. A gente tem a Mariduína, mas quem já terminar pode me enviar, porque é bom, né? A gente se ajuda quando você lê, aí você inspira outras pessoas, né? Aquilo que na minha carta eu li, entendi na sua. Aí pode ler para todos vocês falarem mesmo. Dizer que as pessoas que já vieram